Tudo bem com vocês aí? Como é que estão as coisas, pessoal? Me conta aí. Deixa eu ver aqui como é que tá. Então, boa tarde. A gente está junto aqui para mais uma live mensal no meu canal do YouTube. A ideia é que a gente possa conversar hoje sobre a temática da natação para adultos. A gente ia tentar fazer a transmissão tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube, só que não vai dar certo, porque no Instagram vai ficar dando microfonia. Oi, Natália, boa tarde. Bom te ver de novo aí, tá? Como é que vocês estão? Me conta aí, para a gente colocar o Braga na sala. De onde vocês estão? Quem é aqui do Rio? Quem esteve comigo no curso ontem? O que vocês acharam? Quem é de Itaperuna? Aproveite, envie o link para os amigos, para que eles possam acompanhar também. A gente possa encher a sala, a gente possa conversar bastante. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês. Espero que a sala encha bastante. O vídeo, de qualquer maneira, vai ficar gravado aqui para que vocês possam assistir depois. Mas eu acho que ao vivo é sempre mais legal. Eu queria agradecer aqui o apoio da Finis. Queria agradecer também o apoio da Grife da Natação. Tem lá a nossa camisa da GT Swim. Tem outras camisas também muito legais para que vocês possam acompanhar. Lembrem-se de me seguir aqui no YouTube. E se vocês quiserem ter acesso a vídeos exclusivos das minhas aulas, fala, obrigado aí. Se vocês quiserem ter acesso a vídeos exclusivos de aulas, de cursos que eu ministro, vocês podem se tornar membro. A Natália me mandou mensagem hoje, ela está aí como membro. Vai ser um prazer poder ajudar vocês nessa formação, nessa ideia de vocês alcançarem a excelência, tá? Coloquei também um desafio aí do Superchat. Eu vou colocar 15, desculpa, o desafio é de 15 Superchat. Caso a gente consiga alcançar, a ideia é que eu possa sortear um curso gratuito lá no meu site, tá bom? Então fica o desafio aí para vocês também. Sem mais delongas, vou chamar o meu amigo aí de longa data, que é o professor Braga. E aí, meu amigo, como é que você está? Bom, feliz por estar aqui participando dessa live com você. A gente que começou lá atrás, né? E já te dei muito trabalho. Prazer. Treinando. E agora aqui, seguindo essa carreira por inspiração em você mesmo, né? Obrigado. E bacana estar aqui agora, trocar ideia, quero poder contribuir bastante aí para o pessoal que quer trabalhar com natação, principalmente aqui de Itaperuna, né? Que gosta da área e espero poder contribuir bastante com eles aqui. Tá, deixa eu te confessar uma coisa. Apesar de você ser meu amigo, você não está aqui porque é meu amigo. Você está aqui pela sua capacidade, pelo que você faz. E eu acho muito bacana essa integração que você faz da natação com a musculação, condicionamento físico. E é uma coisa que poucas pessoas fazem, né? Então, a maior parte das pessoas ou trabalha só com natação, ou trabalha só com a musculação, ou trabalha só com outra atividade qualquer relacionada ao condicionamento físico. E você consegue transitar bem por isso tudo aí. Então, acho que, pessoal, esse vai ser o diferencial da nossa discussão. A gente vai conversar, ao mesmo tempo eu vou trazer aqui algumas coisas que o Braga já me falou, de relato dos alunos dele, para que vocês possam perceber o diferencial, tá? Braga, para a gente começar, por favor, eu queria que você se apresentasse, para o pessoal te conhecer melhor. Eu sou o professor Braga, trabalho com natação já tem 20 anos. Quando eu pensei em falar aqui sobre isso, eu pensei justamente em falar sobre como tudo começou, né? Por quê? Para que lá na frente as pessoas entendam determinado tipo de trabalho que eu desenvolvo, é importante que eu diga sobre esse início, né? Que foi com você. Inicialmente, eu comecei com a natação para passar na prova de concurso, né? Onde procurei o Guilherme para me treinar nesse sentido, e acabou que ele gostou dos resultados, montou uma equipe de natação. A partir daí, a partir do momento que ele começou a me treinar, que ele montou uma equipe de natação, e eu vi o trabalho que ele desenvolvia, que é pioneiro, isso foi em 2001, por aí, é pioneiro até hoje, o trabalho que ele desenvolve. Eu falei assim, cara, se eu fizer o que esse cara está fazendo,
vai dar certo. Porque ninguém faz, né? E tem muitas questões que você fazia com a gente lá atrás que até hoje ninguém faz, né? Essas questões de filmagem submersa para análise de movimento, clínica de natação para correção dos nados, estar em correção o tempo todo. Eu falo muito com os meus alunos, principalmente os que estão começando, quais os dias você atende? Eu falei assim, olha só, atendo de segunda a sábado e domingo e feriado, Natal e Ano Novo. Porque essa foi a minha formação, porque o Guilherme não dava sossego para gente. Quando chegava no final de semana, Natal, Ano Novo, feriado, não tinha refresco, era treino o tempo todo. E assim, cara, eu acho que isso já é um grande diferencial, né? A pessoa te contratar para prestar um serviço, você está o tempo todo disponível, né? Já é um grande diferencial. Nós somos consumidores, a gente sabe como é complicado essa prestação de serviço. E tudo isso, né, eu aprendi ali naquela época, vivenciei esse compromisso com o aluno, compromisso com o trabalho, e me abriu muito a mente me mostrando que o trabalho da natação, ele não se restringe somente à piscina, né? Só o treino de natação, só as competições de natação, só o trabalho de aprender a nadar, aprender os nados. A natação, Guilherme, você sabe muito bem disso, ela é um esporte de muita intensidade, muito técnico, que usa muitos grupamentos musculares ao mesmo tempo, né? Então, isso gera um desgaste físico muito grande, um gasto calórico muito alto. E não tem impacto, né? E por isso, sendo assim, você pode aplicar, né, a natação em diversos trabalhos. Você quer fazer um trabalho de perda de peso com um aluno? Você faz um aeróbico na piscina porque não tem impacto, aquele cara que está muito tempo sem atividade física, sedentário, você faz um aeróbico com ele na piscina, porém, não pode deixar de fazer o treino de força, porque o treino de força é obrigação de todo ser humano, né? O treino de força é fundamental para prevenção de queda, melhora das atividades diárias. Então, você faz um trabalho de treino de força, né? Porque é necessário, e um trabalho aeróbico na piscina, né? Você não vai precisar de muito tempo inicialmente, é lógico que de cada caso é um caso, mas inicialmente você não vai precisar de muito tempo com esse cara na piscina, porque a natação por si só ela já é muito intensa e já vai gerar um desgaste grande para ele, né? E você pode fazer também. Eu tenho uma aluna que hoje ela até adora, aprendeu a nadar com 50 e poucos anos, a Selminha. Ela, quando eu iniciei o trabalho com ela tem condromalácia, né? Uma lesão ali na cartilagem do joelho, e não pode nenhuma atividade de impacto. E eu falei assim, olha só, vamos desenvolver o trabalho de treino de força, porém o seu aeróbico eu vou fazer na piscina. Ela inicialmente não gostou, não queria. Ô, Braga, não adianta essa história não, que eu vou te perguntar isso depois. Rapidinho. Você se apresentou, beleza. Aí eu quero saber agora o seguinte. Dentro dessa ideia, a gente trabalhou juntos, você nadou comigo. Depois, você foi fazer sua graduação. E até certo ponto a gente continuou sempre com contato, mas você perdeu um pouco o contato e você, durante a graduação, teve vivência com diversas outras áreas dentro da educação física. Eu quero saber de você o seguinte, por que você continuou com a natação? Então, inicialmente, quando eu quis fazer educação física, a minha ideia era trabalhar com equipe, né? Inicialmente era trabalhar com equipe de natação. Eu queria ter uma equipe de natação, tinha a intenção de trabalhar em grandes clubes. Só que à medida que o tempo passa, outras portas vão se abrindo, né? E dentro disso, na época, minha filha nasceu, né? Então eu já tinha que trabalhar. E quando eu comecei a dar aula de natação, nesse período, já tive grandes procuras, não, obviamente, com equipe, mas sim com casos isolados dentro de uma cidade, dentro da realidade da cidade. E a partir dali, quando eu iniciei esse meu trabalho,
foi um boom muito grande, porque como eu disse, era um diferencial, né? Fazer uma filmagem para correção técnica, aliar um treino de corrida, vai fazer um trabalho de corrida com uma pessoa e usa a natação na fase base para você uma melhora do condicionamento físico geral. Então, isso foi crescendo de tal ponto e as coisas foram acontecendo que mesmo se eu tivesse outros planos de trabalhar com outras coisas, não tinha como eu abrir mão disso. E assim, apesar de eu gostar muito da natação, eu adoro, né? É a modalidade esportiva que às vezes eu deixo de malhar, mas não deixo de nadar. É, ela é muito completa. Você quer fazer um trabalho com uma criança, natação é perfeito. Coordenação motora, condicionamento físico, né? Além do fato de você estar desenvolvendo um trabalho com a criança que futuramente pode prevenir um afogamento, né? Então, essa é a minha vivência com a natação. E o mercado de trabalho, as coisas foram encaminhando de tal forma que não tinha nem se eu quisesse, teria como eu fugir disso. Beleza. O que eu percebo, ver se eu estou certo, que você trabalha com natação já há bastante tempo, mas a maior parte da sua vivência como professor de natação foi para aulas de personal. Você dá aulas mais individualizadas. Você não trabalha como geralmente o professor de natação trabalha, não trabalha com grupos, né? Você não vai para uma escolinha de natação. Você pode até dar aula para um jovem, mas é uma aula para ele e não uma aula para um grupo. Então, esse é um diferencial que eu acho que é bacana que você faz. E outra coisa é que muitas vezes, você até citou isso, as pessoas te procuram por causa da musculação, por exemplo. E assim, quando a pessoa menos percebe, ela está dentro da água também. Essa do trabalho individual foi legal a sua pergunta, porque quando você me treinava e treinava a equipe, mesmo você treinando 5, 6, 7, 8 pessoas, o trabalho era individualizado. Cada aluno tinha seu treino, cada aluno tinha as suas questões técnicas anotadas, as dificuldades físicas. Recebíamos, na época, uma planilha, né, de papel com plásticozinho, todo cuidado que você fazia, e é individualizado. E isso é um diferencial, porque você dá uma aula, ministrar uma aula coletiva, é muito... A pessoa evolui, mas não evolui tanto quanto ela pode evoluir se for num treino de personal, né? Então, uma coisa que eu percebi na época, eu falei assim, cara, eu vou trabalhar com personal de natação. Eu lembro que na época o pessoal falou assim, pô, você é louco, cara, você vai trabalhar com personal de natação, pois isso em 2001, 2002, né, 2003, já era difícil você conseguir trabalhar como personal de academia, né? Essa nossa geração, a geração anos 80, 70, eles não têm o hábito de academia, muito pelo contrário. Muita das vezes, esse pessoal que malhava na academia nessa época era marginalizado, o pessoal que era à toa, né? Hoje em dia, não, a mentalidade mudou. Mas nessa época era assim, sim. Então, você imagina como você fosse, pô, trabalhar com personal de natação, cara, eu tinha parentes que falavam, poxa, faz prova para o Estado, faz uma matrícula para o Estado. Esse cara, eu não vou fazer matrícula para o Estado, vou trabalhar com o pessoal de natação. Porque o primeiro que eu fizer o trabalho e ele vê a qualidade, como vai ser, isso vai despontar. E foi desde então, a partir dali, né, que você despertou abriu esse meu olhar para isso e eu desenvolver. E a questão do aluno que meus alunos acabam nadando é o seguinte, Guilherme, entende uma coisa, todo mundo quer nadar. Cara, eu não estou dizendo o que eu acho, não, estou dizendo o que eu vejo. Todo mundo tem a vontade de nadar e aprender a nadar. Só que algumas Acha pessoas... bonito, né? Nossa, que lindo! Eu gostaria tanto de nadar no mar ou nadar... Mas tem medo de aprender, acha que não vai conseguir, cara. Entendeu? Então, assim, algumas alunas, eu acho tão legal, eu queria tanto aprender. Então, vamos lá, mas eu acho que eu não vou conseguir. Eu falei, como não vai conseguir? Se um ser humano conseguiu, qualquer outro consegue. E outra coisa, não tem segredo. Não tem segredo. E curtir também esse processo é muito importante. Curtir a aprendizagem, muito bacana. né?
Pô, é muito bacana, porque eu tenho uma aluna que eu fiquei 3 anos na cabeça, vamos nadar, vamos nadar. Ela, não dá, não tem horário, Deus me livre, acordar às 6 da manhã, o único horário que eu tenho, vamos, fiquei lá, você vai gostar, e consegui colocar nos horários. Ela foi fazendo, aprendeu, tomou gosto, cara, nada 4 vezes na semana, participa de competição, faz o treino de força, tomava 5 remédios para dormir, para ansiedade. Para dormir, para acordar, para ficar acordada. Parou. Não toma mais remédio. Nada 4 vezes na semana, 6 da manhã. Malha 3 vezes na semana. Então, assim, todo mundo, voltando à sua pergunta, todo mundo quer aprender a nadar. Mas as pessoas, às vezes, têm vergonha, ou tem alguma questão da água, mas eu converso. Eu tenho um aluno que já tem mais idade, que não convém colocar tantos aeróbicos com uma certa intensidade por conta de membro inferior, de lesão. Levei para a água. Vai 6 da manhã, direto. O Braguinha, nem sempre a água é aquecida, não é? Não, mas é o que eu falo com eles, Guilherme. Você nadar na água aquecida, no calor, é muito sufocante. É o melhor período que tem agora, tá fresco. Você faz 100 metros, 150, 200, aqueceu, já era. Você vai embora, entendeu? E assim, jovens. Eu tenho alguns alunos jovens que eu iniciei trabalhos também, que é importante. Você sabe que é importante o trabalho com jovens, com crianças, com adolescentes. Você não fica restrito à academia, porque é muito pouco para ele, é muito limitado, é um trabalho limitado. O corpo está em formação, então você tem que fazer atividades diversas. Não é só natação, não é natação, é futebol, tênis, é basquete, tudo que ele quiser fazer, porque ele tem que adquirir uma gama de informação técnica, de coordenação motora, física. Ele tem que ter todo tipo de experiência. Olha o trabalho que é desenvolvido nos Estados Unidos, a educação física escolar. Nessa fase inicial, eles fazem várias atividades, muitas atividades, não só um treino de força de acordo, respeitando a idade, obviamente, respeitando todo esse processo de crescimento, mas é feito um trabalho bem global, geral. Com o jovem é muito importante fazer isso. Então, eu me lembrei aqui de alguns jovens que você trabalha, que você faz treinamento de força na sala de musculação, mas você faz treinamento de força na academia com outros equipamentos. Aquela ideia de correr empurrando o trenó, corda, medicine ball. Foi o que eu falei. Nessa idade, tem que ter todo tipo de experiência. E a academia, você sabe muito bem disso, ela limita muito esse trabalho, né? Porque é uma atividade pensada mais para adulto ou para algum ganho de volume muscular, né? Não tem o trabalho de academia ele não é pensado para o jovem. É lógico que deve-se fazer o trabalho na academia com os jovens, com certeza. Mas não só a academia, né? Eu desenvolvo esse trabalho com eles na academia, porém eu uso terraço, medicine ball, corda naval, trabalho de coordenação motora de arremesso de umas bolas em determinados lugares, faço um trabalho na piscina, academia. O correr não é correr por simples correr, é correr por algum objetivo, ou um cone, ou estar pegando uma coisa, ou um treino de velocidade, onde você determina ele encostar a mão numa cor e voltar, sabe? É um trabalho... eu tive uma vivência em escola também, né? Isso Sim. Me abriu o olho para essas coisas, né? Isso foi em 2006, eu iniciei um trabalho em escola também, né? E isso abriu bastante a minha mente para essa visão, para esse trabalho com jovens, né? Não só o treino de força, mas um trabalho bem global, bem geral, porque eles estão em formação do corpo, eles precisam de um treino de velocidade. O livro do Vine que fala isso, treinamento ideal, tá em formação, ele precisa de um trabalho de velocidade, um trabalho de coordenação motora, um trabalho de força. Nesse mesmo livro do Vine, que ele diz que a velocidade o treino de velocidade que você desenvolve com esses jovens na infância, você consegue um salto muito maior lá na frente se você começar com ele com 15 anos.
né? Você tem um salto maior, você tem um desenvolvimento melhor da velocidade. Então, é importante desenvolver todo esse trabalho de velocidade, força, coordenação, enfim, um trabalho bem global com jovens. E é o que eu procuro fazer um pouco no terraço lá da academia, da Life Center, que dá uma estrutura boa para a gente fazer isso lá também. Beleza, Braga. De todas essas atividades que você faz com o pessoal da natação, que eu sei de várias que você faz, vou citar aqui algumas. A filmagem, a utilização dos equipamentos, como paraquedas, nadadeira, palmares, snorkel. Você comprou isso para poder usar com seus alunos, elástico. A filmagem que você gosta, você é detalhista. Você que ensinou isso. Eu quis falar lá do início. Isso é uma parte mais concreta que eu vejo que você faz. Mas eu não estou com você no dia a dia. Eu queria saber o seguinte. Das diversas ações que você desenvolve com os seus alunos, quais delas que você acha que é um diferencial para o aluno perceber o seguinte: caramba, essa aula de natação é diferente de tudo que eu já fiz? Você sabe porque você que me ensinou, eu vou falar. Pessoal, é o seguinte, cara, o mais importante, por mais que você tenha material, que você desenvolva um bom trabalho, é você estar sempre disponível. Isso é fundamental. Quando o aluno chega para você, mas é feriado. Eu falei, e daí? Vamos lá, eu vou estar lá. Meu horário, é engraçado não tem isso, problema, né? a gente arruma um horário de manhã. É engraçado isso, né? É o básico. Isso é o mais importante, isso é um diferencial enorme. E eu queria falar muito isso aqui, para que outras pessoas que estão se formando agora tenham esse diferencial. Você trabalhar no feriado, o seu aluno vai falar assim, cara, esse cara realmente é diferente. Óbvio que você tem que montar um planejamento, né? É uma prestação de serviço. A pessoa está te contratando, ela quer um serviço, ela quer que o objetivo dela seja concluído, né? E você tem que prestar o serviço da melhor forma possível para que conclua esse objetivo. Mas você estar sempre disponível, ter um bom material, esse material do terraço mesmo, eu comecei comprando para um treino do Ian, né, que o Ian queria fazer um trabalho de montanhismo, queria correr e tal, fazer outros trabalhos de pedal também, então eu comecei a comprar muito material relacionado a isso, acabei usando também para várias outras coisas, mas se eu não tivesse comprado esse material, o trabalho não seria completo, ele não teria me dado o valor que ele deu por ver, ele falou assim, pô, esse cara está comprando, gastando dinheiro com tudo isso, para desenvolver um trabalho só comigo, sabe? Então, isso Teve um outro amigo de trabalho que ele desenvolve trabalhos semelhantes. Eu falei assim, cara, a gente tem que não só comprar, a gente tem que comprar o melhor material, porque o aluno vê isso, ele dá valor a isso. Ele está vendo que o trabalho que você vai estar desenvolvendo com ele, você está procurando fazer o melhor, da melhor qualidade, né? Então, e eu aprendi isso com você lá. Você quando treinava a gente, você não recebia. Nós não pagávamos você, né? Você fez porque você acreditava no que você estava fazendo. Foi uma clínica para você. Você É o que eu mais aprendi na minha vida, sem dúvida. Isso aí. Você tinha um objetivo lá na frente, uma coisa que eu falo até com a minha filha. Você tem que ter o seu objetivo lá na frente e hoje começar a moldar a sua vida para que esse objetivo lá na frente ele aconteça. Você tinha um objetivo, você montou uma equipe, você criou a equipe, ninguém depois disso nunca fez isso Itaperuna, equipe de natação, nem eu consegui fazer depois uma equipe tão grande assim de natação, com levar a equipe, agora eu e a Alan, depois é até bacana se chamar eu e a Alan para fazer uma live, o Alan está com um trabalho muito bacana também para jovens, para natação, me chamou, gente, não sei se você já estava sabendo disso, mas a gente está pensando em montar uma equipe de natação para crianças, para jovens. Então, você montava uma equipe, você levava a gente para competir, você conseguiu patrocínio, você ia nas empresas, pedia, montou banner, conseguiu que a gente treinasse lá no Poli. Então, tudo isso, cara, você traçou um objetivo. Você viu, falou assim, cara, eu quero isso e é isso que eu vou fazer. Então, é importante ter isso, né? Caminhar para isso, desenvolver todo o seu trabalho com foco nisso. Isso é muito importante. E acho importante passar isso aqui para quem está começando agora, para quem já trabalha há muito tempo, porque é um diferencial. É um diferencial para quem
para quem. E a filmagem? Porque eu aprendi muito mais eu posso te dizer, foi uma formação muito maior naquele período nadando, sendo seu atleta, depois te ajudando a treinar a equipe, do que na minha própria faculdade, porque a faculdade ela me deu muito conhecimento de muitas coisas, mas aquele conhecimento, eu sei muito de treinamento graças a esse trabalho que eu fiz com você, que eu acompanhei, questão técnica. Nossa, foi uma grande formação ali, que eu carrego, e eu não faço tudo que você fazia, e dá certo. Você imagina se eu conseguisse fazer tudo, né, cara? Isso é bacana a gente pensar, né? Porque parece que as coisas são uma engrenagem, né? Se tivessem em Itaperuna, no Rio, pessoas com a mesma mentalidade, e no Brasil todo, que a gente sabe que essa é uma realidade do Brasil, com essa mesma linha de raciocínio, a natação poderia ser muito mais do que é, né? Eu queria te fazer outra pergunta em relação às filmagens. Como é que você trabalha a filmagem com os seus alunos? Filma, aí o que você faz? Você mostra, você discute, como é que você faz isso? O que você tem para poder filmar? Investir, você vai ter que investir no trabalho. Inicialmente eu tinha uma GoPro, né? Eu comecei só com uma GoProzinha mais velha, e fazia os vídeos, colocava no celular mesmo. Hoje em dia não, eu tenho um tablet maior, tenho teclado, tenho um tablet, uma GoPro muito boa, bastão. Você filma, você faz esse trabalho de filmagem para a questão técnica. A natação é muito técnica. Você tem, olha, eu vou te dizer, é difícil você trabalhar. Não é só performance, não, mas é difícil você trabalhar natação hoje sem uma filmagem submersa. Eu não me vejo. Por mais que você explique, você faça fora d'água com elástico, né, um movimento ali que você mostra, mas você tem que estar vendo ali embaixo. Você tem que estar olhando. O aluno tem que ver o que ele está errando, porque ele tem que ter uma referência do correto e do que ele está fazendo de errado. Então é importante você ter esse trabalho de filmagem. Eu faço, coloco eles para. Obviamente, depois que já aprende a nadar, né? Você tem que ensinar a nadar e depois você vai lapidando, né? O adulto, ele chega lá e ele tem que aprender o mais rápido possível, senão ele desmotiva. Então você já tem que chegar ali, colocar ele para nadar com algumas aulas e depois ir lapidando. E nesse período onde você vai lapidando, você filma por cima da água, se o braço estiver cruzando, se o tronco não estiver girando, se estiver elevando muito a cabeça para respirar, esses detalhes mais básicos ali, né? E posteriormente você começa a filmar, depois que está tudo alinhado, você começa a filmar embaixo d'água para pegar esses movimentos mais complexos, que é o movimento mais importante da natação, que é a propulsão, que projeta para frente ali, né? Um dos movimentos mais importantes. Ô Braga, eu nunca trabalhei assim como personal como você trabalha. Eu trabalhei com a equipe, trabalhei com escolinha de natação, e um ponto que você destacou que é interessante. Quando você trabalha com um adulto de maneira personalizada, o ser humano é um pouco assim, ele quer ver um resultado meio que imediato. É diferente da criança que vai para a piscina para poder brincar. Exatamente. E talvez 6 anos depois ela, eu sei nadar. O adulto não, ele entende que depois de 2 ou 3 aulas ele tem que manifestar alguma coisa. Então, você tem que vender um sonho, mas ao mesmo tempo tem que vender uma realidade, né? Exatamente. Assim, eu consegui desenvolver o meu método, né? Assisto muito as suas aulas, sei que o ideal seria experimentar várias formas diferentes, o que é mais importante, mas eu desenvolvi um método bem enxuto, onde o cara aprende a bater perna, respirar, girar o tronco, fazer o movimento da braçada e começar a nadar. Tive que desenvolver isso por conta do mercado, porque se eu ficar demorando muito, as pessoas desanimam. Não são todos, mas alguns desanimam, tá? Então você desenvolve. Infelizmente a gente tem que trabalhar com essas questões que fogem um pouco do que a gente. Você tem que ter um equilíbrio, né? O ideal assim, e o necessário. É uma pena. As pessoas, quanto mais o tempo passa, mais imediatista elas ficam, assim. Mas à medida que aprende, você já aprendeu a nadar, algumas aulas,
a pessoa já fica animada, aí você já tem um pouquinho mais de tranquilidade para fazer as correções técnicas, né? Já dá para fazer um trabalho físico. A natação, ela é muito técnica, né, Guilherme? Então, assim, eu costumo falar com meus alunos que você tem que aprender, porém aprender da forma correta, aprender da maneira correta, porque se você aprender o errado, você cria vícios, né? E para você tirar o vício depois é mais complicado. Não é impossível, mas é mais complicado, demora um pouco mais, né? E já o trabalho com jovens, ele possibilita essa... Porque a criança também, ela quer desfrutar ali da Isso aí. água, quer Isso aí. curtir a água. O adulto não... Né? Alguns alunos meus desfrutam agora, que já aprenderam, né? Eles gostam de chegar, desfrutar. Isso é bacana. Ele aprende a nadar para depois ele entender que ele pode fazer muito mais dentro da água do que só ficar nadando de um lado para o outro. Exatamente, exatamente. Hoje eles curtem mais, assim, alguns entram, depois que acaba, alguns continuam nadando, pede para filmar, gostam de postar, mas a princípio eles querem aprender o mais rápido possível, o que não deveria ser, né, cara? Sim. O cara deve curtir o processo, chegar ali, aprender de forma tranquila, até porque não tem pressa, ele não tem nenhuma prova. Deixa eu falar uma coisa que eu sei que você não vai perguntar, eu queria muito falar isso na live. Cara, prova para concurso. Pelo amor de Deus, vocês têm que começar a treinar no dia que vocês começam a estudar, há um ano atrás. Porque o treino físico, ele é mais difícil do que o estudo. Você pode ficar o dia inteiro estudando. O treino físico, não. Você vai fazer, só tem 1, 2 horas ali para fazer e você tem período de descanso. Ou seja, você não tem o dia inteiro, você não tem horas por dia para treinar. A gente estuda 4, 5 horas, mas não vai ficar nadando 4, 5 horas. Fica 8 horas, 10 horas estudando, mas ninguém consegue treinar isso. Não tem como você correr atrás do prejuízo igual você corre. A minha prova vai ser daqui 1 mês e meio. Estudando, ok, você fica o dia inteiro estudando. Treino físico, natação. Guilherme, natação. 1 mês para aprender a nadar, se condicionar, passar na prova de 100 metros. Então, assim, o treino, você vai fazer um concurso, uma vez você falou, né? A pessoa vai fazer o concurso, pensando em não passar, mas vai que passa. Vai que dá o azar de passar, não é? Vai que dá o azar. Pô, passei, e agora? Esse ano eu tive 5 alunos assim, entendeu? Então, e às vezes a pessoa não passa. Perdeu a oportunidade da vida por conta de um treino que poderia ter sido bem mais tranquilo. Aí você tem 1 mês e pouco para treinar o cara, fica muito desgastante, muito sofrido, porque tem que ser. Porque o treino que era para ser isso aí, o prazo que você tinha disso aqui, agora você tem isso aqui. Então você tem que pegar tudo que você fazia aqui e colocar aqui dentro. É muito pouco tempo. É sofrido, é desgastante. O Braga, o comentário que a gente recebeu aqui, ó. É verdade, passei por isso no TAF. O Marcos, muito. Cara, eu falo com os meus alunos, cara. O Marcos, meu irmão, ele me procurou, ele falou assim: Braga, eu tenho 1 mês e pouco para aprender a nadar. Eu falei assim, beleza, mas você já fazia alguma atividade? Não, nunca malhei, nunca corri, nunca nadei, nunca fiz atividade física, sou sedentário e trabalho sentado. Eu falei, cara, vou fazer o máximo que der. Mas assim, e Guilherme, eu lembro quando eu treinava ele, que ele chegava muito cansado na borda. E depois de 1 minuto, não, eu tô cansado, mas você tem que ir. Você tem que passar nessa prova. E ele não, mas algumas pessoas acham que isso é pessoal, que você quer fazer o cara sofrer. Na verdade, não é. Ele precisa ter pouco tempo de descanso, você tem que levar o corpo a um desgaste muito grande para esse corpo se recuperar, depois você dá mais desgaste, ele se recupera, ele dá mais desgaste, e assim ele vai evoluindo. E com pouco tempo, com curto espaço de tempo, você tem que estar o tempo todo desgastando o cara. E o Marcos sofreu, mas ele não faltava, ele ia de manhã, ele ia à tarde, tinha dia que ele ia à tarde, ele ia sábado, e ele passou. Marcos conseguiu passar. Legal. Conseguiu passar na prova do bombeiro. Ele, foi uma vitória, eu fiquei muito feliz, ele também ficou muito feliz. E eu falava com ele, falei assim, cara, e é um erro também. As pessoas, Guilherme, eles treinam para a prova. Eles não treinam para o concurso. Eles não treinam para o curso.
Porque o curso é muito pior Mais do que a difícil. prova. É isso aí. Você tem que treinar para o curso e não para a prova. Entendeu? Então, as pessoas têm que ter essa mentalidade, que elas têm que começar antes, têm que ter uma vida esportiva, ativa, e para quando chegar ali, fazer um preparo, não ser sofrido, não se machucar, porque pode acontecer de machucar, surgir uma lesão, né? Porque é um curto espaço de tempo, muito grande. E o Marcos Marcos, eu fiquei muito orgulhoso, sofreu, mas foi, não tinha hábito nenhum, correu atrás e foi, e passou. Eu muito feliz. Eu falei com ele para ele ir lá para eu tirar uma foto com ele, ainda não foi. Não vai lá, Marcos, que eu quero tirar a nossa foto. Ô, Braga, olha quem apareceu aqui, e é justamente dela que eu ia falar agora. Selminha, o Braga comentou comigo que uma vez você e o Silvio viajaram para Portugal, vocês estavam lá no hotel, e tinha alguma atividade lá do próprio hotel, na Itália, que envolvia uma certa atividade física. Não era uma atividade física, mas às vezes era uma caminhada, conhecia um certo outro lugar que exigia um certo nível de atividade física. E também vocês puderam desfrutar da piscina por causa das aulas que vocês fazem com o Braga. Ô, Braga, eu queria que você comentasse um pouquinho desse retorno que os alunos dão para você, de coisas que eles assim não associam a ser bem fisicamente ativo, e o cara às vezes está passeando com a família, brincando com o neto, qualquer outra coisa, o cara, caramba, eu só posso fazer isso por causa das minhas aulas. A Selminha eu até me emociono, assim, porque eu amo muito a Selminha. A Selminha é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que Deus colocou na minha vida, que eu adoro muito ela. O Silvio também, esposo dela, são pessoas que eu gosto muito. Na verdade, eu me dou bem com todos os meus alunos viram meus amigos, né? Acabam sendo amigos, mas a Selminha é muito especial, ela sabe disso. A Selminha, ela é uma guerreira e ela não tinha o hábito de treinar, ela não tinha o hábito nenhum de treinar, ela muito pelo contrário, não gostava. Ela coincidiu, né, do meu jeito de trabalho, meu método, com ela também, bater e ela começar a se empolgar, a gostar e tal. Tem várias questões aí, vamos lá. Eles estavam na Itália e estavam curtindo uma piscina no hotel lá, uma piscina muito grande. E a Selmi me mostrou um vídeo. E ela me mandou um vídeo. Falou assim, aí, ó, seu aluno nadando. Era uma piscina bem grande, o Silvio estava nadando, né, de uma borda a outra. E, cara, como é bacana, né? Você poder contribuir um pouquinho para a vida dessas pessoas, né? Você ensinar algo a alguém, cara, isso é tão especial. Algumas pessoas não se dão conta, até pessoas formadas da nossa área, né? Professores que me ensinaram na faculdade, eles não sabem o quanto eles foram importantes para mim. Douglas Dopp, adoro Douglas, me ajudou muito na formação ali nas escolas. E a gente não se dá conta, às vezes, de como nós somos importantes para essas pessoas, como a gente vai fazer parte do dia a dia delas. Eles estavam lá na Itália, o Silvio começou a nadar, porque ele aprendeu a nadar comigo. Então, assim, é um pouquinho de mim que estava na Itália também. É um pouquinho, sabe? Ele carregou um pouquinho de mim. Aonde ele estiver no mundo e ele nadar, eu tô ali com ele. Então, às vezes a gente não se dá conta disso, mas olha como isso é profundo, né? Na vida de qualquer pessoa, como é bacana você poder deixar algo bacana, né? Por isso que eu gosto muito de conversar com os meus alunos, muito, 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 de explicar tudo. Tem uns que não gostam, mas eu falo assim mesmo, porque nós somos educadores, a gente tem que ensinar e tem que educar os adultos também, não só os jovens. E eles estavam nadando. A Selminha, e assim, o trabalho que eu gosto muito de fazer com pessoas mais adultas, né, que não querem ser atleta, mas eu gosto muito de fazer alguns trabalhos mais funcionais para o dia a dia. Por exemplo, eu uso muito subir a escada. Não subir aquela escada rolante de academia que fica rolando sozinha, não. Subir uma escada mesmo. Aquilo ali, eu já tive vários casos com essas questões da escada. A Selminha é uma. A Selminha sobe escada. Ela, Braga, para que eu subo tanta escada assim? Não aguento subir escada. Eu falei, Selminha, isso é funcional para o seu dia a dia, isso vai prevenir uma queda, isso vai te melhorar seu condicionamento físico específico, né, que é do membro inferior, quando você precisar subir. E nessa viagem que eles fizeram para Itália, acho que eles ficaram 15 dias, alguma coisa assim. Eles andaram tanto, mas andaram tanto, é muito morro. E ela falou assim, olha,
Graças ao treino que você faz comigo de escada, eu não estou sentindo nada, não estou conseguindo, não ficando com dor, não estou ficando cansada, chega no dia, eu fico cansado do dia a dia, mas estou conseguindo desenvolver legal. Então, assim, isso é bacana, você ter esse Senão ela é retorno. se privar disso tudo, né? Exato, e as pessoas não se dão conta disso, entendeu? Eu tenho um aluno também, eu tenho um outro aluno que ele é médico, ele trabalha no hospital, ele tem um consultório, e eu acho que ele trabalha no 8º, 7º, 6º andar, não sei. E ele botava ele para ficar subindo escada. E ele falou assim, pô, subindo escada. Eu falei assim, não, tem que ir, tem que fazer. Eu explicava, ele falou assim, ó, lembrei de você ontem. Faltou luz, não tinha elevador, eu tive que subir a escada. Eu fui o único que conseguiu subir sem ficar cansado. Então, assim, são movimentos naturais do dia a dia, funcionais, que você tem que trabalhar. Teve um aluno desse negócio do trenó, que ele, uma vez, ele foi para a roça, ele foi, pô, para que empurrando trenó? Eu falei assim, cara, você vai ganhar muita força de membro inferior, cardio. Aí ele falou assim, rapaz, achei que eu nunca ia utilizar esse treino de trenó. O pneu, o carro do meu pai atolou na lama, eu tive que empurrar o carro. Então, assim, isso é funcional, cara. Né? A gente fica muito preso, às vezes, só aquele treino cíclico ali de levanta, abaixa. É importante, não estou dizendo que não é, mas a gente tem que Sim, mas tem muito para mais do várias que isso. outras coisas, muita coisa que precisa ser feita, que precisa ser desenvolvida. Legal. Pessoal, eu estou salvando aqui como favoritos as perguntas de vocês e no finalzinho eu vou disponibilizar para o Braga, tá bom? Não fiquem chateados aí, não. Seleciona Braga, bastante. não, são perguntas, você vai gostar. Braga, tem um outro caso de uma aluna que você me contou, eu não sei se eu vou lembrar dos detalhes, mas antes de contar isso, pessoal, lembra aí de me seguir no canal aqui do YouTube. Coloquei também aí, tá passando para vocês o perfil do Instagram do Braga, lá no Instagram, para vocês acompanharem também. E tem o Superchat aí, caso vocês queiram participar. Se a gente alcançar a meta de 15, eu vou sortear um curso lá no meu site para vocês. Braga, o outro, se eu não me engano, é mais ou menos o seguinte. Você tem ou tinha uma aluna, não sei, porque você não me falou o nome da pessoa. Oi, Juliana. Manda um beijo pro Pedro aí. Tá bom, Pedro? Qualquer dia você vai estar aqui comigo, hein? Que ela parece que ela era extremamente sedentária. Ela também não sabia não sabia nadar. Tinha uma rotina assim que não era tão saudável. E aconteceu alguma coisa na vida dela que ela mudou completamente. E parece que agora, para onde ela vai, ela viaja. Acho que você me contou até um caso dela em Guarapari. Ela dá um jeito de nadar, seja no mar, seja na piscina. Ela, se tiver assessoria lá esportiva, ela dá um jeito de pagar uma diária, alguma coisa assim. E você falou que a vida dela também mudou completamente. Tem vários casos assim, né? São muitos casos assim. Cara, eu não lembro especificamente, mas assim, tem alguns casos. Esse, Braga, ela não sabia nadar, ela comentou algo assim, eu jamais imaginei que fosse viajar e estar preocupada em achar um lugar para poder nadar. E assim, tem alunos, Guilherme, que eles... A própria Selminha, por exemplo, ela nunca imaginava, né, aprender a nadar ali com 50 anos e... Não contei a idade não, tá, Selminha? Só ela não gosta. Com 50 anos aprendeu a nadar, ela nunca imaginava que ela ia conseguir aprender, e agora aprende, ela faz 2 aulas de natação por semana. Tem alunos que deixaram de tomar remédio por conta desses trabalhos. Eu já tive três alunos que não dormiam direito à noite. Eles não dormiam direito à noite. Eles chegavam, ou tinham que tomar remédio, ou então dormia e acordava 3 da manhã. E eu falei, eu lembro que eu falei assim, beleza, eu vou regular seu sono. E a gente treinava, nadava e eles passaram a dormir melhor, deixaram de tomar remédio. Teve o caso os alunos, assim, quando você inicia um trabalho de natação com alguém, né, depois que ele aprende a nadar,
você tem que estar criando, isso qualquer pessoa, você tem que estar criando objetivos, né? Porque senão, às vezes, a pessoa pode se desmotivar, ou, né? É comum. Então, você vai criando novos objetivos. Um deles, que eu tenho feito, é levar para nadar no mar, né? Você vai, beleza, aprendi a nadar. Cara, você já está com um condicionamento físico bom, sua técnica está muito boa. Uma vez, 2 vezes por mês, eu levo os alunos para Iriri. E vamos com a gente, vamos nadar. E o pessoal vai, aí consegue, aí vê que não tem nada demais. Aí daqui a pouco está participando de um evento em águas abertas. Eu tenho alunos que tinham medo de entrar no mar, que depois entraram e nadam. E são vitórias tão bacanas, né? Que a gente. Foi por isso que eu quis fazer educação física, né? Para assim, cara, você poder mudar a vida de alguém, né? Isso é bacana, poder levar E automaticamente, Braga, possivelmente, isso modifica a vida de todo mundo que está próximo dessa pessoa. Sim. Então, se a pessoa viaja agora, ela se preocupa, onde é que eu vou achar um lugar para poder nadar? Onde é que eu vou achar um lugar para poder fazer uma caminhada? Ela vai levar a família junto, os filhos. Exatamente. Tem aluno que trouxe os 2 filhos para nadar. Eles malhavam e começaram a nadar também. Então, assim, um aluno uma vez me falou, você vê, como é legal essa troca de você atender alguém. É uma troca, né, de conhecimento. A pessoa que está com você, ela te passa muito conhecimento, você passa muito conhecimento para ela. Uma vez um aluno meu me falou o seguinte, você educa mais com o exemplo do que com a fala. Se você dá o exemplo, o seu filho vai aprender muito mais. E é bacana, eu tenho visto isso com meus alunos. Os meus alunos que nadam, os filhos vêm nadando e querem aprender a nadar também, né? Se você começar a adquirir bons hábitos em casa, fazendo atividade física, alimentação, seus filhos começam a fazer isso também. O hábito ele é muito importante. Você educar com o hábito, com exemplos, é muito importante, muito. E olha, vou te falar, salve 1 ou 2 ali, todos os meus alunos que começaram a treinar ou nadar, os filhos quiseram vir junto. E é muito importante para a criança isso, né, Guilherme? Porque é nesse período, nessa idade, que se constrói muita coisa. Inclusive o hábito da atividade física, o hábito da boa alimentação, né? Então, você mudar a sua vida, você está mudando a vida do seu filho também. Isso é muito importante. Legal. Pessoal, a gente está quase no final. Além das perguntas que vocês colocaram, ainda tem algumas perguntas aqui. Uma delas o Braga já respondeu. Agora é uma pergunta mais filosófica, cara. É o seguinte. Se hoje você se você tivesse que começar tudo de novo, né? Vamos voltar 20 anos atrás, quando você começou, mas você tivesse o conhecimento que você tem hoje. Então, se fosse o Braga de 20 anos atrás, o conhecimento do Braga de hoje, o que você faria diferente? Em todos os sentidos, o que você faria diferente? Deu uma picotada no final. O que eu faria o quê? O que você faria diferente? O que você mudaria? Talvez numa intervenção de estudo, de redes sociais, de uma maneira geral, o que você faria diferente com o conhecimento de hoje se você voltasse 20 anos atrás? Cara, assim, sabe que eu sou muito pensador, né? Eu penso muito o dia inteiro em muitas coisas, estou sempre tentando antecipar o que eu vou fazer, né? Para não ser pego de surpresa. Cara, então, você sabe que tudo na minha vida aconteceu de forma muito providencial, né, cara? Por mais que eu planejasse, a vida foi colocando coisas foi colocando questões na minha frente, né? Que eu não tinha muito para onde fugir. E chegar onde eu cheguei, por mais que eu planejasse, a vida foi me dando isso, foi colocando isso, assim. E até hoje. Então, acho que eu não mudaria muito, não. Porque se eu mudar, várias coisas que deram certo, que fizeram chegar onde eu cheguei, que eu julgo que é muito bom, que foi muito bom e eu estou muito bem, não teria acontecido. Coisas boas e coisas ruins. Mas eu acho que eu teria iniciado esse mestrado antes, né?
porque hoje eu estou com muito pouco tempo para fazer isso. Mas eu acho que eu teria iniciado isso bem antes, assim. Você sabe que eu quero fazer, mas igual você falou assim, gente, o Guilherme não dá colher de chá para ninguém. O fato dele ser amigo não quer dizer que ele vai ajudar, não. Quem conhece sabe, o pessoal do mestrado e doutorado sabe que ele não dá colher de chá. Teve aluno dele que já perdeu em prova aí. Então, por eu ser amigo, ainda é pior. Ele pega muito mais no meu pé. Não vai me acrescentar em nada. Porque se for por fato de eu ser amigo dele, eu já teria que meu mestrado ponto. Né? Se fosse pensar assim. Mas não é não, cara. É uma canseira. E assim, eu acho que eu teria feito esse mestrado antes. Porque hoje eu quero fazer... Eu amo a prática, né? Eu não me vejo dentro de uma sala de aula, só dentro de uma sala de aula. Eu até quero futuramente dar aula em uma faculdade, dar uma pós em cursos, enfim, mas não é a minha parte principal da meu. Eu quero continuar com as minhas práticas, com os meus alunos, levando meus alunos para competir, pegando alunos com dificuldade. Surgiu um aluno para mim, ele ainda não começou. Eu estou mudando o assunto, né? Me lembro de voltar nisso depois. Eu falo muito, né? É o hábito de falar com alunos, meus alunos, o tempo todo conversando. Então, assim, eu gosto muito dessa prática, né? E não quero perder isso, mas eu acho que eu teria feito esse mestrado antes. Deixa eu falar desse aluno. Cara, é uma coisa que, assim, o professor que estiver assistindo, pega essa ideia, ou pega alguma coisa dessa ideia. Não, eu não sou o dono da verdade, não é isso. Mas, assim, é um pouquinho de experiência de quem já está há muito tempo no mercado. A gente tem que entender o seguinte: os profissionais da nossa área têm que lembrar que nós somos, acima de tudo, professores, educadores. Nós temos que educar. Não só educar um jovem, mas também educar o adulto. Nós temos que criar, mostrar, aí não temos que obrigar, não é isso. Você tem que abrir a visão, dar um olhar que ele não tem, que nós temos. Me procuraram uma vez para desenvolver um trabalho. Vou resumir. Eu queria desenvolver um trabalho com você, que eu sou extremamente sedentário, acho que já tem mais de 40 anos, alguma coisa assim. Sou extremamente sedentário, não faço atividade física, tenho uma questão no joelho e tal, e um amigo indicou eu fazer natação para começar um trabalho, já que eu estou sedentário. Ok. Esse amigo deu uma boa dica, foi uma boa ideia. Só que esse amigo, ele não tem a visão que nós, profissionais de educação física, temos. Ele contou a história correta. Eu lembro do meu professor Marco Machado, né, que ele falava: a história tem que ser contada com início, meio e fim, e não só o início, ou só o meio, ou só o fim. E ele contou a história pela metade, ele só contou mais parte da história, não porque ele não queria, mas por falta de conhecimento da nossa área, uma visão que nós temos. E qual é? Esse cara, ele realmente precisa de uma atividade física sem impacto, um aeróbico sem impacto, né? Mas ele é um ser aquático? Ele é um ser terrestre. Ele precisa de andar. Ele precisa de força de membro inferior. Ele no mercado, brincar com os filhos. Exatamente. Ele precisa da musculatura para a funcionalidade do dia a dia dele. Ele precisa da musculatura para caminhar. Então, esse cara, ele não pode só chegar e fazer um trabalho na piscina. Para mim seria muito simples. Beleza, vamos nadar. Não é? Mas não, ele precisa muito mais do que isso. Ele precisa de fazer um treino de força para ganho de força de membro inferior, para o core, para ele abaixar, para ele levantar, para ele pegar um peso, força de membro inferior para prevenir uma queda. Se ele tropeçar, ele não tem força em uma perna para sustentar o corpo inteiro. Ele vai cair, vai lesionar, pode se fraturar. Então, você tem que aí que entra nós, profissionais de educação física.
qual foi a conversa? Eu falei assim, olha, beleza, você precisa fazer um trabalho de treino de força. Por isso, por isso, por isso. Você precisa de fazer, você não pode caminhar como uma forma de aeróbico. Mas você pode sim fazer uma caminhada leve na esteira como uma forma de se reabilitar, de te recondicionar a andar no seu dia a dia, fazer suas atividades corriqueiras normais. Então você precisa sim fazer uma esteira leve e aos poucos ir aumentando. Então você precisa de um treino de força, você precisa de uma caminhada com uma forma funcional e você precisa de um treino aeróbico na piscina também. Eu falei isso com ele e ele falou assim, nossa, né? Eu não esperava. E a pessoa, e se você explicar, a pessoa vai entender. Sim, sim, o professor às vezes se omite, ele não explica, ele não mostra o conhecimento que ele tem. Ou por medo de perder o aluno, ou por vergonha, ou sei lá, mas não tem. Se você for no médico, ele vai falar assim: você vai tomar esse remédio, esse remédio, esse remédio, de tantas e tantas horas, e durante quanto tempo? Mas doutor, eu vim aqui para tomar esse remédio aqui. Não, você não vai tomar só esse remédio. Para você melhorar, você tem que tomar esse, de tanto tempo, de tantas horas. Se você for no nutricionista, ele vai chegar para você, você vai comer isso, isso, isso. Não, mas olha só, esse aqui agora não dá. Entendeu? Então, nós, como educadores, temos que ter essa postura, essa ideia, essa visão de educar, de ensinar. A gente não está impondo nada. É o trabalho como tem que ser feito. Né? É o trabalho como precisa ser feito. Então, é importante você conversar e falar assim, olha, você precisa disso, disso, disso. É lógico que você treinar uma pessoa requer, para essa pessoa que tem uma vida, que trabalha muito, tem uma vida social, tem uma vida, isso é um problema de treinar atleta, né? Atleta amador, que nem sempre o treino sai de acordo como deveria ser. As pessoas vão faltar, não vai precisa de 4 vezes, ela vai conseguir fazer 2, 3, mas você vai readaptando, você vai conversando, você vai tentando com que ela faça 3 vezes, mas isso é preciso, você conversar, explicar, não chegar e já fazer só o que a pessoa pede, né? E sim o que é preciso ser feito, né? Não é só uma questão de chegar lá e fazer o trabalho, mas o que fazer, por que fazer, quando fazer, né? Isso é importante. Eu queria muito ter falado isso, por isso que eu insisti, porque eu acho importante a gente discutir essas coisas na nossa área. Braga, eu vou te fazer aqui a minha última pergunta, depois vou colocar aqui algumas perguntas do pessoal que está acompanhando a gente, agradecer o pessoal que está acompanhando, são perguntas, são considerações, tá? A última pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: como você usa as redes sociais e até que ponto elas te ajudam a mostrar o seu trabalho para outras pessoas, para que você consiga novos alunos? Porque se a gente fosse pensar na época, né, que eu dava treino para o pessoal, você era um dos alunos, depois você virou professor, a gente fazia panfletinho, a gente era até inovador, porque a gente tinha um site, escola de natação, não é? Era a natação. Gente, não, você criou o site lá, você tinha o site. Então, se for pensar isso há 20 e tantos anos atrás, você ter um site era algo realmente diferenciado. E hoje a gente tem as redes sociais. Como é que você usa as redes sociais? Então, rede social hoje é fundamental, né? Eu deveria usar mais. A partir dessa live aqui, eu sempre tive muito, não vergonha, mas não receio, mas eu não, às vezes não fazia uma live falando de mim, ou vou procurar fazer mais, transmitir mais conhecimento, eu acho isso importante. Mas eu procuro fazer muitas postagens diárias do trabalho, principalmente tem essa preocupação de explicar o que está fazendo, por que está fazendo, já fiz alguns reels, mas assim, você sabe que... E o fato de hoje ter a rede social facilita muito, né? Hoje, antigamente, era muito restrito só às grandes mídias, né? A informação era no site ou era na televisão, hoje em dia, e por um lado também tem alguns problemas, né, Guilherme? A gente cansa de ver vídeos aí de uma pessoa que cria um vídeo de forma aleatória, sem saber por quê. Coloca errado, educativos errados, Natação tem muito. Educativo errado, método errado, objetivo errado. E as pessoas não conseguem discernir uma coisa e outra, né? Então, às vezes, você deve receber aluno que o cara vem com uma ideia de natação, você tem que desconstruir aquela ideia. Cara, vem com ideias erradas por conta de rede social, né? Eles vêm com algo já construído, baseado
em algo que foi feito sem pensar por um profissional que não entende da área, ou que também tenha visto em algum outro lugar, achou legal e quis fazer para ganhar muitos likes, sei lá. E Isso é você bacana. O cara acha legal, mas ele não sabe nem para que serve, nem se é correto. Ele acha legal. já tive a questão de um vídeo de um aluno que ele estava reproduzindo o que ele viu num vídeo. Nesse vídeo, a pessoa fica em decúbito dorsal, né, ventral, e ele fica na horizontal, né, ele se apoia em um caixote, algum apoio, que eu não lembro, uma bola, e totalmente estendido, e fica batendo o pé na bola, fora da água. A bola suíça, né? E fica batendo o pé. Prrr. Cara, aquele ali não é treino para natação. Treino de bater perna na natação é dentro da água. Ah, mas um treino técnico, ok, mas aquele também não é técnico, porque está com tanta velocidade que o cara não consegue controlar o movimento, não consegue prestar atenção no movimento e não tem nenhum professor corrigindo. Porque o treino técnico, se você vai fazer alguma coisa fora da água, até dá para fazer, mas tem que estar um treinador te orientando da forma correta. Então não era nem treino técnico, nem treino físico, e ainda estava errado, porque a perna dele estava dobrando para cima. Ele estava dobrando o joelho para cima, né? Então, dobrar o joelho para cima na pernada, você está se empurrando para baixo, né? Então ele estava criando mais um erro técnico ali que ia prejudicar o nado dele. Então, assim, e chega algumas coisas também relacionadas à academia, tem muita coisa. E é importante. No meu curso ontem aqui no Rio, eu falei isso pro pessoal. Quando a gente vai ensinar um movimento, se tiver alguém que fez o curso ontem, pessoal, escreve aí, tô aqui, oi, alguma coisa aí para eu saber. Eu falei o seguinte: quando a gente vai ensinar um movimento, a gente tem que ter a ideia de que a pessoa tem que realizar o movimento, mas ela tem que perceber o movimento e perceber a consequência do movimento. Se você faz um movimento numa bola, você não está percebendo a consequência do movimento, que é dentro da água. Não está vendo? Como que você vai reproduzir um movimento correto se você não está nem vendo o movimento? Entendeu? E a ideia, a intenção de você sair da água é porque vai estar um profissional com você ali, que ele pode fazer devagar, vai estar falando, você vai estar ouvindo, você vai estar vendo, se você errar, ele vai corrigir ele na hora, você vai poder estar olhando, pode ser no espelho, ou olhando para o espelho, alguma coisa nesse sentido. Então, você fazer com velocidade, eu lembro que você falava com a gente, treino de velocidade é para velocista, porém, o velocista que já sabe o movimento, que o movimento está condicionado, né? Está muito condicionado na cabeça dele. E ele vai botar velocidade e não vai errar, porque o movimento está condicionado no certo. Então, aí você trabalha velocidade. Agora, você trabalha velocidade sem saber o movimento, aí não vai dar certo. Não vai. Não. Então, assim... Vai lá. Então é isso. A rede social ela é muito boa, porém gera muitos problemas. Guilherme, você sabe disso. Teve um vídeo que a gente comentou uma vez, já tem um tempo isso, e é comum a gente ver um cara uma vez falando que quem treina triatlo não precisa treinar perna crawl. Guilherme, a perna crawl, a pernada do nado crawl, ela é muito importante para o nado crawl, e não é só para flutuar, não. É para equilíbrio, é para várias coisas. Beleza, você está falando isso com um cara que já treina em piscina. Se você estiver falando isso com um cara que já treina em piscina há 10 anos, 5 anos, e sabe que tem a pernada certinha, perfeita, já tem um lastro de treino de perna, e ele está entrando no triatlo agora, ele realmente não precisa forçar tanto a perna, né? Porque vai nadar 4 km, 3 km e pouco, 2... Beleza, ok. Mas e o cara que começou agora? Você não vai treinar a perna com o cara? Você vai tirar a perna dele, aí quando ele for para a competição, ele vai ter que usar a perna. E aí? Você não treinou? Se o período mais importante não é a competição, o período mais importante do trabalho é no treino. Porque o cara na competição ele vai reproduzir o que ele conseguiu fazer no treino. A competição ele não vai evoluir de forma abrupta. Do nada. Então você tem sim treinar a perna do cara para o triatlo. Se ele vai fazer ele não sabe bater perna, a perna dele não é eficiente, vai ser um fator que vai atrapalhar ele, né?
Então, é sim importante. Repito, se é um cara que já treina há muitos anos, que já tem um condicionamento físico, já tem um lastro de treino, já tem uma técnica certa de perna e vai entrar no triatlo, ok, concordo plenamente. Agora, se é um cara, isso aí, que está começando agora, que não sabe bater perna direito, ou que tem algumas deficiências na perna, não tem um certo condicionamento físico, você vai te isolar a perna do cara e mexer só o braço? Não é muito correto. E a gente vê isso, chega gente para mim, já chegou a gente para treinar. Não preciso treinar a perna, que eu vou fazer triatlo. Aí passava assim mesmo, e acabava tendo que fazer assim mesmo. Deixa eu colocar as questões do pessoal aqui. Ô, Larissa, vamos marcar nossa live, hein, Larissa? Larissa é uma professora que está fazendo nosso curso de especialização, é da turma do Braga, nosso curso aqui da UFRJ. E vamos fazer a nossa live aí também. Larissa tem muita coisa bacana para contar. Por exemplo, Braga, ela falou uma vez comigo, Larissa, vê se é isso. Ela é treinadora do marido dela, que nada em águas abertas. Já sei, acontece muito. O marido dela está estudando ainda. E as pessoas procuram muito mais o marido dela do que ela. Aí, quando as pessoas procuram o marido fala assim, olha só, eu sou estudante de educação física, a minha treinadora é a Larissa, conversa com ela. As pessoas, o leigo, não consegue discernir a diferença entre uma coisa e outra. Você não necessariamente tem que ser um atleta, estar atleta, né? No caso, pode ter sido, e é bom e importante você ter a prática, ter tido uma prática, uma vivência. Você não necessariamente tem que estar atleta para você ser um bom treinador. Eu já vi muito no MMA, acompanho muito, gosto muito, de ex-lutadores de MMA que os melhores treinadores de MMA hoje já foram lutadores e não ganharam muita coisa, não. Os caras não ganhavam quase nada. Os caras não foram campeão, não ganhavam quase nada. E os caras são treinadores de ponta, estão entre os 5 melhores, são os melhores. Não quer dizer nada, porque você saber transmitir, você saber o que ensinar, você saber como ensinar, quando ensinar, por que fazer, isso não tá diretamente relacionado. Não quer dizer que o cara que é um atleta profissional ele vai ser o melhor treinador. Eu não falei aqui, mas eu sempre, toda vez que eu encontro um aluno que eu vou apresentar o Guilherme, eu falei, esse cara aqui foi o cara com quem eu aprendi tudo, esse cara aqui é fera, e hoje ele é referência nacional na natação e tal. Aí a pessoa fala assim, nossa, ele deve nadar bem, né? Tipo assim, vincula, tipo assim, você ser um excelente profissional a nadar muito bem, né? E não necessariamente quer dizer que você tem que nadar muito bem, cara. Deveriam falar assim, ele estudou bem, né? É isso aí. E ela é um excelente profissional e tem a prática dela, mas não precisa ser um atleta, estar atleta para ser uma excelente profissional. Não. Deixa eu colocar as questões do pessoal aqui, o Braga. A primeira aí, da Juliana. Mais difícil ensinar para um adulto que nunca nadou ou para quem já teve algum contato com a natação? Uma coisa que a gente fala lá na pós, né, cara, né, Guilherme? Depende, né? Tudo depende, né? Mas especificamente desse caso aí, a gente tem que entender o seguinte: quando uma pessoa, né, ela aprende a nadar, né, de uma forma, às vezes por ela mesma, ou porque ela viu, e ela cria um vício, né, é mais difícil tirar esse vício e colocar um movimento correto do que você pegar uma pessoa que nunca nadou e ensinar da forma correta e ela vai aprender mais rápido com um movimento mais correto. Então, eu acho, na minha vivência, o que eu vejo é mais fácil você pegar uma pessoa que nunca nadou, que não tem vício nenhum, e ensinar do zero, óbvio, se não tem nenhum pânico, nada, né, da água, e ensinar do zero, a pessoa aprende com mais facilidade. Não é que é muito mais fácil, mas a pessoa aprende com mais facilidade. Né? É um pouquinho mais complicado quando a pessoa tem a noção, mas nada errado. Aí você tem que tirar aqueles erros, mostrar via. Aí que entra, tem que mostrar muito vídeo, fazer vídeo, tá cruzando o braço, tem que entrar na linha do ombro, mais reto, aí faz os educativos e corrige. Aí quando a pessoa cansa, ela volta pro automático. Aí você tem que, errou, para na borda da piscina, tá errando, concentra. Mas você aprendeu na primeira vez já aprendeu certo e já facilita bastante. Então não é que não é mais fácil, mas a pessoa aprende melhor assim. Beleza. Segundo aqui do Alão, Jones!
Como você inicia seus alunos adultos em eventos competitivos? A proposta de participar vem deles ou de você? Então, tem gente que já procura com esse objetivo, né, de participar de eventos, que ele falou, não é isso? De competição. Sim. É, tem alguns alunos que já procuram, os que não procuram, eu fico enchendo o saco até eles participarem, e fico insistindo, porque eu sei que eles vão gostar, eu sei que é bom para eles e eles vão me agradecer o resto da vida. E treinar adulto, a gente conversa muito, né, Alan? Eu, você, Guilherme, o Alan, excelente profissional, teve a mesma formação que eu, também foi aluno do Guilherme, tá na área da educação, mas atende a um ou outro aluno ali, e a gente está com o nosso projeto ali, iniciando o nosso projeto. E assim, Alan, você sabe que treinar atleta amador é muito difícil, né, Guilherme? Porque, primeiro, o cara tem um objetivo. Ele tem um objetivo de uma competição. Ele não está fazendo aquele tempo, ou ele não está fazendo aquela metragem. E você precisa treiná-lo, você precisa condicioná-lo, você precisa levar o corpo dele a um desgaste, né, para que ele evolua. E esse desgaste ele em sequência, né? Você precisa estar em sequência. Se ele for descansar 2 dias, você tem que dar um desgaste para que justifique ele descansar 2 dias, né? Então você precisa dar esse desgaste a ele. Porém, são pessoas que não são profissionais da área, eles não são atletas, eles não vivem disso, né? É mais fácil você treinar um atleta, que o cara vai treinar, vai comer e vai dormir. Essas pessoas não. O amador, ele tem a vida social, ele tem a vida pessoal, ele tem a vida profissional e ele ainda quer ser um atleta amador. Então, vai ter dia que o cara vai treinar, mas ele vai faltar e você tem que ir ajustando e ao mesmo tempo ele tem que... É um pouquinho mais complicado você treinar um atleta amador, é uma arte acima de tudo, mas uma coisa que eu gosto muito de fazer, que dá resultado, é conversar. Explicar, olha, o seu treino é isso, você precisa de fazer isso, por isso, por isso. Faltou, poxa, não falta, gerou aquele desgaste que você não acumulou o desgaste, a gente precisa acumular. Então, assim, tá sempre conversando e a pessoa vai entendendo com o tempo. Mas, no geral, eu acho que é 50-50. Eu tento levar, os alunos procuram para isso. Porque a tendência é que as pessoas passem a te procurar também por causa disso, porque um amigo já foi, gostou, aí o cara fala para outras pessoas, né? São 20 anos, né? Então, assim, o pessoal já... Teve um pessoal lá atrás que já treinou. Aí que eu entro, aí que entra, olha como é importante, aí que entra a forma como você trabalha, o trabalho que você desenvolve, o seu comprometimento, você não faltar, você estar sempre presente, você atender no sábado, no feriado, Natal, Ano Novo, né? Chuva, sol, frio, calor, você está sempre presente, porque isso conta a seu favor a longo prazo, né? A pessoa vai fazer, pô, aquele cara ali, né? Então, é importante você desenvolver esse trabalho de forma correta, porque a longo prazo você questão do dinheiro aí, Braga. Você cobra um valor à parte nessa avaliação qualitativa com as imagens e vídeos, ou você faz dentro da sua aula mesmo? Eu gostaria de poder fazer isso, de cobrar, assim. Mas existem várias questões hoje, né? Que é uma questão econômica do país, né? Que é lógico se não é meu aluno e o cara quer fazer uma avaliação, aí eu vou cobrar. Agora, se é meu aluno, eu já tá dentro desse processo de aprendizagem ou dentro do processo do treinamento lá, se for um atleta. Mas a gente conversa muito, né, Guilherme? Porque é um trabalho que pouca gente, Diego, né? Que pouca gente, Diego, desenvolve, tá? Há um período atrás aí, uma equipe procurou o Guilherme para fazer umas filmagens submersas. Então, assim, isso no Rio. Então, você não tem muita gente que desenvolva esse tipo de trabalho. E seria muito legal eu poder viajar, ir para um outro lugar. Vem, Braga, vem aqui no Rio para fazer uma análise técnica dos meus nadadores, né?
Seria bacana poder, mas aqui na minha cidade nunca ninguém procurou para fazer um trabalho assim à parte, e eu já faço dos alunos. Se eu cobrar a parte, eu acho que o pessoal não vai querer, é um pouquinho mais complicado assim, mas tem a ver com a situação econômica do país também, né? Mas esse trabalho ele é muito importante, é muito bacana, e o pessoal da grupo de pesquisa, né, Guilherme? Tem um pessoal que faz esse trabalho também, né? Tem o pessoal do grupo de pesquisa que desenvolve esse trabalho. Eu não consegui acompanhar porque eu fico aqui em Itaperuna, mas tem um pessoal na pós lá que faz, no grupo de pesquisa que faz, e eu acho muito importante. E seria importante não só para amadores, mas para profissionais também, ter alguém que faça esse trabalho, principalmente em início de temporada, né? A próxima aqui, Braga. Em qual momento, Pedro, obrigado aí, tá? Em qual momento devemos virar a chave da popular aula coletiva para um treinamento mais específico com nossos alunos de turma? Rapidinho, até te antecipando, Braga. Eu trabalhava com aulas de natação. O que me motivou a começar a equipe de treinamento, Pedro, foi justamente isso que o Braga falou. Os alunos não tinham a frequência adequada nas aulas, eles não tinham o objetivo de fazer aula de natação, eles estavam satisfeitos com pouco. Aí eu falei, caramba, se eu montar uma equipe de natação e a gente puder treinar mais vezes, a gente criar meta para essas pessoas, vai ser outro nível de aula. E foi o que aconteceu. Então, assim, na época ninguém acreditava que isso iria dar certo. Pô, mas as pessoas vêm com dificuldade 3 vezes, como é que elas vão treinar todo dia? E deu certo, pô. Deu certo. Assim, a aula individual. As pessoas também, Guilherme, elas não têm noção. Eles estão te vendo na borda da piscina, né? Mas eles não sabem o planejamento que é feito. Acha que morre ali, né? Que é só aquilo seu tempo de trabalho, né? Os meus alunos de 6 da manhã, eles recebem o treino. Eu encaminho o treino para ele. Então, eu fico lá só monitorando, fazendo alguma anotação técnica, vejo alguma questão física, mas eu não estou ali olhando e eles estão fazendo o que eles querem, não. Já foi montado o treino e foi passado para eles. Então, assim, a gente monta o treino em casa, organiza tudo, baseado na informação. Isso é uma outra questão que eu gostaria de falar também, não sei se eu vou lembrar, deixa eu só terminar de responder essa. Assim, a gente monta o treino em casa baseado em informações técnicas e erros técnicos, detalhes físicos. É importante você estar anotando tudo isso, fazer a correção em casa, passar o treino para eles e explicar por quê. Geralmente eu mando o áudio, que é o WhatsApp, né? Eu mando por WhatsApp, explicando. E, obviamente, falo lá na aula também. Quando é uma aula coletiva, o Pedro, você pode fazer isso também, cara. Os alunos estão treinando ali, você pode estar anotando tudo, né? Todas essas questões no papel, em casa você monta. E é sempre importante você falar para algum que tenha mais dificuldade que o outro, cara, você pensa em fazer uma aula individual, olha só, eu estou aqui com 6, com 7, não vou conseguir te dar uma atenção exclusiva. Vamos fazer um trabalho individual, nem que seja uma vez na semana, a gente complementa aqui, faz alguma questão técnica, porque uma aula particular é a mesma coisa como se fosse uma matéria de matemática, qualquer outra matéria de escola. A pessoa estar com você e falar com você, mostrar os seus erros, vai te abrir a mente do aluno, ele vai conseguir enxergar algo que ele não via antes. E depois você colocar ele numa aula coletiva, é mais fácil até para você explicar. Eu queria falar uma coisa, mas eu já esqueci, não sei se eu vou lembrar. Depois, se eu lembrar, eu falo. Vai lá. Eu não sei se eu respondi, era isso mesmo a dúvida dele? Sim. Acho que era isso, né? Se não for, também me manda lá no Instagram. Pode me perguntar lá e vamos trocar ideia. Pega no WhatsApp, a gente troca ideia. Outra questão aqui da Juliana, ó. Até é um depoimento, né? Natação mudou minha vida. Que bom, Juliana. É verdade, a Juliana tem até um vídeo dela falando sobre isso no Rei Rainha. O Rei Rainha postou, eles competiram, naquele dia competiu ela, a Raquel, Kekel e a Laísa. Foi a primeira vez da Laísa, primeira competição da Laísa. Foi em março. E tinha uma menina do Rei Rainha que estava passando
pegando pessoas e fazendo depoimentos. E ela dando depoimento, mudou de fato a vida dela. Ela só malhava. Eu falava para ela, hoje ela malha, né? O corpo dela deu uma mudada também, um aumento de massa muscular muito grande que ela teve, porque de janeiro para cá que ela começou a treinar mais com mais afinco, né? E ela malhava, mas assim, ficou 2 anos, não é culpa minha, gente, eu tentava, ficou 2 anos com a mesma carga de extensora, 5 passos, falei, cara, a gente tem que aumentar essa carga, e não, Guilherme, não aumentava, eu botava uma placa, não contava ela, e assim, mas depois que começou a nadar, que ela começou a entender a importância Entender, né? do desgaste físico, tá vendo? Você tem que cansar para você evoluir, seu tempo de 100 metros tem que diminuir para depois a gente conseguir colocar isso em 1 quilômetro e tal. Ela falou assim, poxa, aquilo na academia também. Eu falei, na academia também. Aí hoje já passou por 12 placas lá, já tá bem pra caramba. Tem uma amiga dela que ela saiu do aparelho e foi para outra, a menina olhou o aparelho e falou assim, nossa, você tava aqui. Então, é coisa que, assim, a gente tem que conversar e insistir. A gente não pode desistir também da pessoa, né? A gente tem que estar o tempo todo ali tentando convencer e para mudar para o melhor. Mais uma questão aí, Braga. O Gregório colocou essa questão quando a gente estava falando sobre correção de técnica. Ele botou ali, qualquer educativo é válido? Como é que você lida com essa questão do educativo? Como é que você propõe o educativo para os alunos? Assim, pessoal, isso é muito bacana, assim, essa pergunta. Por quê? Como o Guilherme fala, depende. Tudo depende. Tudo depende. Por quê? Existem alguns educativos, mas na grande maioria das vezes você vai ter que inventar alguma coisa na hora para você conseguir. Porque olha só, cada Porque pessoa. os erros são muito particulares, né, Braga? No erro não é o mesmo para todo mundo. Exato. Guilherme, eu tenho um aluno que eu fazia um trabalho com ele de aprendizagem onde ele tinha que girar o tronco e ele não conseguia de girar, porque assim, faz um trabalho de pernada, depois de rotação de tronco e depois introduz o braço. Cara, ele não conseguia girar o tronco. Eu, por acaso, falei assim, vamos colocar o braço, porque estava demorando, né? Ele tava, vamos colocar o braço? Ele colocou o braço e perdeu girar o tronco. Então, assim, ninguém nunca conseguiu fazer o movimento de braço com a rotação de tronco ao mesmo tempo e a respiração. E ele pegou rápido. E não existe receita de bolo. Não existe. Cada aluno é único, ele vai aprender de um jeito, vai entender o que você vai falar de um jeito. Então, assim, você tem alguns educativos básicos que você tem que trabalhar, né? Você tem que ter como método de ensino, que você vai conduzir a aula, porém, você vai criando alguns diferentes ali. Alguns, na hora, você vai ver que aquele não está dando certo, você muda para um outro, você inventa alguma outra forma. Ou, às vezes até o educativo é o mesmo, mas aí você com um utiliza a nadadeira, com o outro você faz com mais distância, com o outro com menos distância, um para mais, o outro faz sem parar. Tem vários casos, eu não vou lembrar aqui agora de cabeça. Poxa, queria estar lembrando algum aqui. Tem aluno que... O Henrique, por exemplo, Braga, que você usava muita nadadeira com ele gostava de nadar, queria nadar o borboleta. O Henrique, por exemplo, ele adorou a natação, nunca tinha nadado, quando ele começou a nadar, né, ele ficou encantado. O Henrique fazia aula de segunda a sábado, só que agora ele está com muitos compromissos, ele não tá conseguindo ir tanto mais. Mas, assim... Tem que voltar, Henrique. Tem que voltar. Manda mensagem para ele, me ajuda. Eu fazia muito trabalho com ele fora da água. Eu lembro que eu fazia um trabalho de borboleta, ele era encantado pelo nado borboleta, e eu fazia muito trabalho com ele fora da água, onde eu reproduzia o movimento com ele, né, na borda da piscina. E não necessariamente com todos os alunos dava para fazer isso, mas com ele deu certo. Ele conseguiu pegar, conseguiu entender, muito vídeo. Cara, essas questões educativas ali na hora. Eu lembrei de uma. Na época que eu treinava com você, não, eu treinava a equipe com você. Teve um aluno uma vez, quando eu treinava a equipe com você, que ele tinha muita dificuldade, não lembro quem, tinha muita dificuldade
de fazer saída de bloco de costas, né? Fazer a saída de bloco, segurar no bloco, para quem não sabe, você segura no bloco, né, com as duas mãos, ele tem um gancho ali para você segurar, coloca os dois pés na parede e faz uma ponte para trás. Existe um educativo para isso. Porém, a pessoa não conseguia de jeito nenhum. Eu falei, caraca, como é que eu vou conseguir? Aí eu lembro que eu falei assim, tinha que ter alguma coisa para ter aderência nessa borda. Eu molhei uma toalha e coloquei a toalha no bloco e no coisa. E amarrei ali, e ele conseguiu aderência, conseguiu fazer. Você não tem isso em livro, você não tem... Foi na hora ali que deu um estalo, você pega e você faz, né, e você tem que... o que você tem que saber é o que o aluno precisa fazer. A partir dali você pensa, como eu vou fazer com que esse cara reproduza esse movimento, né? Você usa vídeo, você usa um educativo, entra na água. Eu gosto de colocar o aluno com um pé na raia e uma mão na escada, fazer o movimento, entrar na água e fazer o movimento com ele de nado, de braço. Isso ajuda bastante também. Isso é coisa que a gente vai inventando na hora. Mas é importante você ter todo o seu planejamento, toda a sua gama de educativo e ir adaptando na hora ali. Fala, Rafael. Obrigado aí pela pergunta, tá? Pergunta do Rafael. O senhor acredita que existe um ambiente ideal para o ensino da natação para um aluno iniciante ou depende do professor? Ambiente ideal? Como assim? Como seria esse ambiente? Você conseguiu entender isso? Ambiente ideal para o ensino da natação. Eu acho que ele está querendo dizer um ambiente, o contexto como um todo. Por exemplo, é importante... Acho que as duas coisas, né? Você tem que ter, por exemplo, só se o professor for 10 é o suficiente ou precisa de um contexto, a piscina, a valorização daquilo na sociedade? O professor saber o que faz é importante pra caramba também, né, Guilherme? Ele não ter a estrutura, aquela estrutura ali, mas saber o que faz, o cara dá um jeito, né, cara? Agora, tem que ter um mínimo ali, né? Tem que ter um lugar para ensinar. Uma piscina pequena, né, para um adulto. Pô, já ensinei um amigo meu a nadar numa piscina da casa dele, uma piscina dessas de plástico, não de encher, não, as piscinas de acrílico. Cara, cabia ele e tinha mais uns meio metro para lá e meio metro para cá. Eu entrava na água junto com ele. Aí eu fazia o movimento com ele. Deu certo. Assim, eu acho que realmente a pergunta dele é uma coisa que eu não tinha refletido ainda, mas sim, eu acho que o profissional faz muita diferença. O cara saber o que faz, ter iniciativa, saber o que precisa ser feito, identificar o erro, conseguir identificar a dificuldade do aluno, a partir dali conseguir perceber o que precisa ser feito para que o aluno entenda. Essa pergunta foi muito boa, de fato. E não sempre precisa ter uma piscina gigantesca realmente para isso, né? Braga, alguém sentiu o golpe aqui, olha só. Felipe! Porra, Felipe é meu irmão, cara. Nossa, Felipe é meu irmão. Felipe, a gente foi criado junto. Vocês verem que não é mentira, tá vendo? Você vê que é mentira. Felipe é meu irmão, assim, até me emociona. Fomos criados juntos. E eu ensinei ele a nadar mesmo. Ele mora ali perto da sua casa, perto do externato. E foi ele mesmo. Foi exatamente ele mesmo. Inclusive, ele me mandou mensagem, falou assim, cara, eu tô com aquele elástico que você me falou para eu comprar. Pô, não tem algum aluno seu que quer fazer uma doação? Eu falei assim, cara, para que você vai doar? Você não tá fazendo atividade física nenhuma. Vai você utilizar o elástico e volta a nadar, ué. Ele, é verdade, é uma atividade boa, não posso fazer por causa do joelho e tal. Ele deve ter voltado, se não voltou, deixa. Braga, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem final, mas vamos pensar em dois públicos. Fala uma mensagem final para professores e estudantes de educação física. Oi, Mirla, tem uma pergunta aqui, deixa eu voltar. Legal. Calma aí. Boa tarde. Você acha que a psicologia contribui para atletas de natação? Em que aspectos você acredita de alguma forma na melhora desses atletas? Vamos pensar nos seus alunos, esses atletas amadores, Braga. Como talvez o contato com uma psicóloga poderia ajudar? Muito. Eu já fui psicóloga também, é muito importante. Todo mundo precisa ir fazer qualquer, né? Tem alguma questão para ser resolvida. Psicólogo é fundamental, né, cara? A gente às vezes não sabe
resolver algumas questões, né? E nem o motivo dessas questões que a gente tem que resolver, né? Qual é a origem disso? Exatamente, exatamente, exatamente. E psicologia do esporte é fundamental, fundamental, tanto para o amador quanto para o profissional. É lógico que são duas questões diferentes. Para o profissional, as preocupações são outras, né? Para o amador, nem tanto, mas pode ser alguma questão de aprendizagem, pode ser alguma questão de até mesmo dela, como alguns alunos aí já falaram, eu não gostava, eu tinha dificuldade, ou eu não participava. O psicólogo, ele tem essa importância, né? De abrir a sua mente, mostrar um lado que às vezes você não viu. Eu não sou um profundo conhecedor da psicologia, né? Mas eu acredito, não passei por situações assim, mas eu estou tentando pensar aqui em algo relacionado a isso. Poxa, eu não vou fazer natação porque eu acho muito luxo para mim hoje, tendo que trabalhar, né? Um psicólogo pode abrir a mente para alguma questão nesse sentido. Cara, a psicologia, ela é muito importante para não é só para o esporte, para tudo, né, cara? Todo mundo tem algumas questões que precisam ser resolvidas. Tem relato de alunos que falam. Às vezes até ajudar a mudar alguma mentalidade, algum mindset que a pessoa tem para poder virar uma chave e a pessoa falar assim, caramba, por que eu estou repetindo esses erros todos os dias? Exato. Eu me boicoto todos os dias, né? Eu sei que isso aqui é importante para mim, mas eu nunca consigo mudar. Eu uma vez, quando eu ia fazer esse trabalho com uma psicóloga, aí eu falei, conversando com ela, ela falou assim, tem, porque falando que meus horários eram muito cheios, aí eu falando do horário, o que você faz nos seus horários vagos? Eu falei, olha, eu como, às vezes monto um treino, fico vendo alguma coisa ali. Você viu algum filme? Não vejo série, não vejo filme, e eu não tinha parado para pensar nisso. Eu não me permitia sentar, ver um episódio de uma série ou jogar um videogame. Ela falou assim, ué, mas por quê? Eu falei assim, não acho certo na hora ali. Eu falei, mas isso é horário vago, você pode fazer o que você quiser. E de fato eu posso chegar ali, mas eu achava que eu estava cometendo um crime mesmo. Se eu chegasse em 2 horas, 2 horas, 3 horas que eu tinha vaga, se eu sentar e assistir alguma coisa. E, cara, não, eu já faço e me relaxa muito. Então, a gente tem coisas, a gente carrega algumas ideias fixas, né, na cabeça que a gente não sabe por quê, mas que atrapalha às vezes a gente, né? Em alguma questão da natação pode ter sim, a pessoa às vezes não se permite nadar por alguma questão, permite participar de alguma prova por alguma questão, né? Isso tem, com certeza. Braga, vamos lá, deixa a mensagem aí para professores de educação física e também para alunos ou para os seus alunos. Que mensagem você gostaria de deixar para a gente fazer aquele corte bacana, hein? Cara, então, para os profissionais eu tenho muita coisa para falar, mas não tem muito tempo. Então, primeiro, isso é o que eu falo com a minha filha. Você tem que entender que você está num momento da sua vida que é único e não vai voltar. É um momento na sua vida que você tem que se dedicar ao máximo, porque é onde você está construindo a sua carreira. Você tem que esquece. É difícil, eu sei, mas esquece sair à noite, esquece festa, esquece balada. Se dedica a estudar, se dedica a montar o seu trabalho, atender eu não vou atender sexta-noite porque eu vou sair. Não, vamos sexta-noite. Então, assim, se dedica ao máximo à sua carreira, porque você está com 20 anos. Você vai deixar para se dedicar com 40? Deixa para você viver com 40, pô. Vai sair, viajar com 40. Você vai estar com sua vida formada, uma gama de aluno, vai ser conhecido, vai ser respeitado, você vai ter muito mais dinheiro, aí você vai viajar. Entendeu? É o que eu falo com a minha filha. Estuda muito agora, se dedica muito agora para você curtir sua vida com 40. Né? Então, assim, estudem, se dediquem, foquem, coloque o aluno de vocês como a parte principal do seu trabalho, porque se não fosse o aluno, você não tem nada, né? Porque você vive do seu aluno, se dedique ao seu aluno, faça o melhor trabalho que você puder, esteja sempre se atualizando, procurando fazer o seu trabalho da melhor forma possível.
aquela dica que eu dei no início para eles, né? Seja profissional, não falta, seja sempre presente no feriado. Eu já dei aula pro Diego no Natal, cara. Eu acho que era Natal ou Ano Novo. Ele queria nadar, eu fui nadar com ele. Então, assim, isso faz uma diferença muito grande pro aluno, sabe? É uma prestação de serviço, você está prestando um serviço, né? Sim. Você foi contratado para prestar um serviço. E você tem que prestar o serviço da melhor forma possível. Por mais que você crie um vínculo, você tem que entender que ele é um aluno e você é um professor, né? Então, esquece esse negócio de sair, de festa. Vai curtir, vai trabalhar, cara. Vai trabalhar, vai formar, vai a bateria. Deixa eu botar para carregar que vai acabar a bateria. Fiquei esse tempo todo, não coloquei. Vamos te ver aí, Thaís. Então se dedica a isso aí. E para os seus alunos ou para os seus alunos? Não faltem, sigam o treino. Meus alunos já falam muito com eles, cara. Enche o saco deles. Pô, Selminha, eu falo, Selminha, vai dormir cedo, Selminha, vai descansar. Final de semana, não chama ninguém, vai fazer festa de família, fique em casa, descansa sua perna, Selminha. Eu falo muito com meus alunos, enche o saco dos meus alunos, cara. Falo A muito. Selminha escreveu aí, Braga, olha só, briga muito. Nossa, falo pra caramba, cara. Falo muito com ela. Falo muito, mas eu falo porque eu gosto, porque eu amo ela, eu falo com todos eles. Eu acho que eu falo até demais, tem aluno que nem gosta, que fica. Mas eu falo porque é importante falar, eu sou educador, cara. Eu tenho que estar ali, tenho que estar falando. Isso é um diferencial também. Meus alunos não falte, sigam o treino, confiem no trabalho. É importante de quando você vai seguir o trabalho com alguém, é você confiar no cara. Se você não confia, troca. Entendeu? Tem que confiar. Se confia, fecha o olho e vai. Fecha o olho e vai. E confia no trabalho, segue o planejamento, segue o que ele está te falando, não deixa de seguir o que foi planejado. É lógico, a pessoa vai querer sair um dia à noite, vai querer viajar, isso é normal. Mas, assim, procura estar sempre ali, seguindo. Meus alunos, eu queria fazer essa live justamente por conta deles também, porque eu falo tanto na cabeça deles com tanta coisa e teria você aqui para me endossar, né? Você ainda falou pouco, eu tinha que ter te acionado mais por algumas questões mais específicas para falar com eles ali. Mas eu encho o saco dos meus alunos também. Mas o mesmo que você fazia com a gente. Encher o nosso saco mesmo. O Guilherme fala, vai sair, fica em casa, descansa, amanhã você tem treino, não faz isso. Porque as pessoas acho que crescem com algumas coisas assim. Domingo não é dia de fazer nada. Sábado é dia de não sei o quê. Sei lá, segunda é o dia da preguiça, segunda é o dia do mau humor. Caramba, todos os dias são iguais, gente. Cara. Para com isso, pô. E o mercado de trabalho está selecionando, cara. O mercado de trabalho seleciona mesmo. Se você der mole, vai ser engolido mesmo. Então, você está todo dividindo. Eu amo a Vai Selminha. chorar, hein, Selminha? Vai chorar. Não, o Felipe, quando o Felipe apareceu ali, me emocionei mesmo. Felipe, Selminha, Juliano, todo mundo, eu gosto muito deles. E não vou falar mesmo, não, só vou emocionar mesmo. Braga, meu amigo, obrigado aí, tá bom? Foi um bate-papo muito legal. Vou parar antes que você comece a chorar. Você é metida a durar, mas eu te conheço. Tá bom? Te agradeço. Eu adorei, foi uma oportunidade muito boa. Assim como você me iniciou ali na natação, na educação física, você está me iniciando também nessas questões aí de live, de rios. Eu vou procurar fazer mais isso. Foi o início, né? E vai ser legal também. Vou começar a fazer mais essas coisas. Vamos definir mais temas também, falar mais. Na verdade, com as redes sociais, quem sempre pegou no meu pé para fazer mais foi você, né? Gente, vocês não têm ideia da qualidade desse cara. Quando o Guilherme anunciar isso aí você vai fazer o corte. Quando o Guilherme anunciar um curso
Cara, não perde esse curso. Esse cara sabe muito, 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 muito. Ele sabe tudo de tudo. Sabe de fisiologia, ele sabe de treinamento, ele sabe de natação. De natação ele é referência no Brasil. Uma das referências no Brasil hoje aí. Sim, ele é tímido, ele é humilde. Ele é um cara que não vai deixar de te cumprimentar, um cara que não vai deixar de te ver, de falar com você. Eu lembro que ele estava cara escrevendo livro, palestrante internacional. Aí teve um dia que procurou o Guilherme, tá soltando pipa com a galera ali na perto da casa dele. É super humilde, ele jamais vai falar o quanto ele trabalha, o quanto ele faz, o quanto ele tem de conhecimento, vocês não fazem ideia, mas vale muito a pena fazer os cursos do Guilherme, após do Guilherme. Você pode ter certeza que a aula ele vai dar o máximo na aula, ele vai pensar em tudo. Se você quiser depois trocar uma ideia com ele, tá sempre mantendo em contato com ele vai te ajudar em tudo. Então, assim, se após for de treinamento, de natação, de qualquer coisa, vale muito a pena o aprendizado. Eu já falei, o aprendizado que eu tive treinando a equipe, sendo atleta dele, é a maior parte das coisas que eu carrego comigo até hoje. Eu acho que dá certo ali, que eu tô com uma quantidade boa de gente que treina, que acredita no trabalho. E é tudo com o Guilherme. Tudo com o Guilherme. Tem algumas coisas ali que não, mas a maioria é dele. O lado bom é lado dele, assim. O que não é tão bom é mais comigo mesmo. Não. Pessoal, obrigado, tá bom? Obrigado mesmo por vocês terem ficado aí. Lembra de seguir o Braga lá no Instagram. Deixa eu colocar aqui o perfil dele novamente. Eu estou disponível aí para qualquer dúvida. Isso. Ideia. Eu acho que essa é a ideia, né? A gente criar uma rede de professores, de treinadores de natação que querem algo diferente. A nossa área é muito nova, né, Guilherme? Apesar de tudo, é uma área nova. Foi regulamentado em 98. Nova, cara. Então, assim, a gente precisa um ajudar o outro, um orientar o outro, para a gente crescer mais, para as aulas ficarem melhor, para educar os alunos também, né? O leigo, para que tudo possa melhorar em relação a tanto a gente quanto as pessoas praticarem mais praticantes, né? Isso. Então, vamos estar sempre trocando ideia. O Instagram está lá, estou à disposição, vamos trocar ideia. Legal. O Guilherme adora criar grupo de WhatsApp, fala com ele, tem um grupo só para isso. O chato disso é que eu respondo todo mundo, então você imagina o trabalho que eu tenho, né? É verdade, por isso que ele é um trabalho danado. Ele responde um por um, bota esse. Muito bonzinho esse menino. Obrigado, pessoal. Um beijo aí para o meu irmão, para minha cunhada, Juliana, Valeu, meu sobrinho Pedro, minha esposa e meu filho devem estar assistindo também. Obrigado a todos vocês, tá, pessoal? Selminha, obrigado pelo carinho. Sônia, Larissa, vamos marcar a nossa live, hein? Juliana, não te conheço, mas um prazer. Obrigado a todos os alunos ali. Vou cobrar de um por um ali quem assistiu. Depois vou fazer algumas perguntas. Isso, eles têm que fazer um depoimento para você postar, Braga. Isso aí, tem que fazer um depoimento.